E a gente vai conversar agora com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Muito bem, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Bom, começo perguntando como é que o senhor avalia as propostas que foram apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes, em nome aí do Tribunal Superior Eleitoral, para serem incluídas no projeto de lei da censura. Eu prefiro destacar todo o projeto, porque todo o projeto está maculado com um dedo totalitário, todo ele. São 15 capítulos, são 50 páginas o projeto, não é um projeto pequeno. E é um projeto que regulamenta praticamente tudo, praticamente regulamenta a comunicação, que hoje é livre. Depois de você ler o projeto, dá vontade de defender as big techs, dá vontade de defender as grandes empresas que nós, do lado da direita, conservador, nós criticávamos por terem praticado censura ou por terem modificado seus algoritmos. Então a gente estava muito feliz e não sabia. A verdade é que esse projeto ele vem para acabar até com o negócio das big techs. Ele regulamenta as big techs de uma tal maneira que você, acho que o segundo capítulo, os primeiros capítulos definem os termos e tal, mas o segundo capítulo já define as obrigações das big techs. Então elas respondem solidariamente por qualquer incriminação ou conteúdo veiculado. Eles não são jornais, eles são meros provedores de conteúdo, são canais. Eles não estão responsabilizados editorialmente por aquilo que eles estão divulgando. Isso é um grande tapa na cara do modelo de negócio. Além disso, tem toda a sorte de remuneração que a lei enforça e não é necessário você estar dentro de um canal, não. Fica a opção daquele que criou um conteúdo de estar num canal que remunera o seu trabalho. Aqui a lei ela praticamente impõe em todos os meios de comunicação uma forma de remuneração para o conteúdo jornalístico, conteúdo artístico, claro, joga tudo a obrigação de quem é que vai monitorar isso tudo para esse politburo, essa burocracia central massiva que está para ser criada. E eu digo massiva porque só deste quesito de comunicação, isso pode se tornar talvez a maior burocracia que existe em Brasília, só para monitorar todo o escopo de comunicação, porque tudo está através da comunicação. Os negócios, as relações, até informações de Estado. Então, a comunicação é essencial, um direito fundamental, é por isso que não dá para se regulamentar a comunicação. A opção é, regulamenta-se ad nauseam, como está sendo feito esse projeto aqui de 15 capítulos, 50 páginas, interfere-se brutalmente e aniquila-se até o modelo de negócio das big techs e também futuros negócios, pequenos e médios negócios, empreendedores que querem agir na internet. Esses vão estar prejudicados também, vão estar olhando e falando, poxa vida, com essa lei aí, eu não invisto mais no Brasil em termos de tecnologia e comunicação. Vai ficar muito complicado. O ônus está todo naquele que fez que entrou no meio. Então, eu digo que essa sanha regulamentadora é o que o modelo fascista prega. Então, o projeto é um projeto fascista, um projeto de controle, é um projeto de imposição de Estado, é um projeto centralista. E, assim como esse projeto, existem outros projetos que estão tramitando na Câmara da mesma maneira e com o mesmo teor. Notadamente aqui, o arcabouço fiscal e também a reforma tributária. Então, todos esses projetos com viés totalitário de controle central, que tira da sociedade, esse projeto não é para a sociedade e nem para os empreendedores. Esse projeto é para o Estado, assim como é o arcabouço fiscal, assim como é a reforma tributária. E como é pelo Estado, até o trâmite, até eu vou criticar aqui o presidente Lira, que tem tramitado, tem feito até um bom trabalho, bom trabalho no sentido de respeitar razoavelmente o regimento até a sua última estadia. Agora mudou o presidente, ele virou o reflexo do presidente. O presidente é um totalitário, é um comunista, quer implementar o modelo chinês abertamente, já falou isso em pré-campanha, teve muito Faria Limer que não achava que ia ser o caso, mas agora eles descobrem que de fato é o caso. Então, o que acontece? Esses projetos vêm meio que tratorando o regimento da Câmara. E parece que o Lira não se afeta com relação a isso, era um grande defensor, ao menos do que seria o certo e o justo e o acordado e aquilo que era pacificado em regimento, não. Virou um grande atropelador de regimento,
Todos esses projetos totalitários estão vindo com rompimento de regimento. Só para dar um destaque aqui, a urgência foi votada antes que as pessoas soubessem qual era o projeto. Então a gente estava recebendo o projeto e votando a urgência ao mesmo tempo. Veja que descalabro que isso. Então, isso já denota que tipo de governo temos. Não é mistério para ninguém. Então, agora temos que combatê-lo. Como é que a gente combate? Opinião pública. Temos deputados fraquíssimos, corruptos, que estão lidando com a internet pela primeira vez, têm inveja daqueles que se apresentam na internet com maior sagacidade, maior visibilidade. Então, esses, que eu diria que a maior parte é do centrão, esses é que deveria ser aqui o foco de todos os ativistas que querem evitar censura no Brasil. Esses é que estão ajudando a esquerda totalitária, que sempre tiveram os planos que eles têm. Há mais de 40 anos é o mesmo modelo de coisa. Agora estão querendo realmente implementá-lo. Então cabe a esse centrão e aos ativistas também ajudando a converter voto para que a gente seja um país livre. Se esse trabalho não foi feito, do ponto de vista de deputados, é muito difícil a gente convencer deputado a deputado, neste momento, porque as pressões estão vindo do Poder Executivo, estão vindo do Judiciário. O Poder Executivo dando a cenourinha e o Judiciário dando o tacape. Então temos aí os incentivos e as punições já delimitadas por esses dois poderes que estão com esse viés totalitário. Então, para a população que não quer, temos que converter os votos do Centrão em apoiamento contrário aí a essa LPL da censura. Então, eu acredito que a gente consiga. Né? Eu acho que o apoiamento até de vários partidos e bancadas estão sendo revertidos em função de reação aí à opinião pública. Então, bem, me expandi aqui bastante aqui no comentário. Vamos fazer aqui os giros de perguntas, deputado. Agora, Augusto Nunes. Deputado, boa noite, é um prazer conversar com você. Eu queria saber que nesse tipo de barganha, o que é que o governo e os demais interessados na aprovação estão oferecendo? Verba, cargos, qual é a moeda utilizada? Olha, ficamos sabendo, não só verba, já até para a CPMI, até para tirar a assinatura da CPMI, o governo já usou verbas. E vamos lembrar, Augusto, você também tem essa memória bem fresca, assim como eu. Lembramos do Lula, no final do governo Dilma, em que a Dilma disponibilizou 700 milhões de reais para comprar deputados para não assinarem a questão do impeachment e para não começar a tramitar ou iniciar o processo de impeachment. E não funcionou. Então, de novo, ele está com esse mesmo modelo, ele está com essa mesma mentalidade. Então, ali é recursos, ali é uma série de benesses que tem do próprio Poder Executivo. Agora vimos vários prefeitos indo visitar Brasília, e os prefeitos naturalmente gravitam para os deputados de esquerda, porque sabem que eles é que comandam agora o orçamento, que tem as benesses do Poder Executivo, vão ter mais emendas para disponibilizar, o que vai também ajudar no processo eleitoral agora do ano que vem. Então está tudo casado nesse sentido. Então esse é o maior poder de barganha que ele tem. E claro, o judiciário entrava no passado, pelo menos eu não estou sabendo neste momento agora, mas imagino que possa haver esse tipo de barganha com algumas lideranças, alguns que estão aí com casos no STF, em que há uma pressão ali de você botar bancadas inteiras votando favorável a isso, que foi o caso da bancada evangélica. Ficamos até espantados com o posicionamento dos republicanos, que era um partido supostamente conservador, do cristão, querendo defender a liberdade religiosa, e de repente votou em massa aqui com relação à urgência desse projeto. Alguma coisa aconteceu ali numa negociação junto às lideranças do partido. E, infelizmente, isso ainda ocorre. Agora, a opinião pública é a grande novidade para esses deputados. Eles não estão preparados para lidar com a opinião pública. Isso é novidade para eles. Agora, também está aqui para ficar. Ao menos se a gente continuar com a liberdade que a gente ainda tem. Então, eu diria que esses são as dinâmicas que estão acontecendo ali no Congresso. Teve até alguns comentários ali no grupo, exatamente pontuando exatamente a atuação do Lira e como ele tem conduzido isso. Estamos estranhando essa condução do Lira. Estranhando. Muitos deputados aí da base, não da base, desculpa, da oposição, estão realmente apontando essa distinção que existia do primeiro Lira 1.0, agora o Lira 2.0. São duas pessoas completamente diferentes. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, sabemos muito bem, né, que quando
existem aí as votações para projetos importantes para a sociedade, sempre tem uma manobra, uma obstrução, alguma coisa, todos esses termos técnicos, né, aí do Congresso. Nesse caso, não tem como a oposição, a atual oposição, adiar essa votação, já que é um projeto completamente desconhecido, não passou por nenhuma comissão, está diante de um Congresso novo e o público está absolutamente chocado com o pouco que tem sido mostrado desse projeto. Há alguma manobra que ainda possa ser feita para adiar essa votação? Olha, o que nós fizemos, até com um grande grau de sucesso, foi obstruir todas as comissões e também obstruir, até o ponto que dava, as votações em plenário. Então, essa eu diria que seria a maior de incômodo que a gente pode gerar. Então, é uma retaliação de partidos contra os outros partidos, e claro, todos os partidos têm projetos, têm uma série de interesses ali que querem ser votados, e uma vez que o PL e alguns outros partidos da oposição ou se coloquem junto conosco, nós podemos fazer uma pressão muito grande de neutralizar praticamente todo o legislativo, né, em boa parte. Então, isso eu diria que seria a maior entrave. A segunda opção é também da gente começar a fazer outros tipos de obstrução durante uma votação, ou seja, não obstruir a votação, mas colocar kits de obstrução também durante a votação, caso a gente não consiga quórum bastante para que o projeto seja votado. Então, isso delonga, né? Votações de longo período. Aí uma coisa que demoraria talvez 1 ou 2 horas em votação, demoraria talvez aí 6 horas, ou até mesmo nem aconteceria no dia, em função desses kits de obstrução durante o dia na votação. Então, são alguns mecanismos. E, claro, esse projeto também é inconstitucional. Então, no final do processo todo, havendo aí um resultado negativo, isso, na minha opinião, já vale uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Mas isso requer o partido notificando o STF com relação a isso, né? E com quem que vai cair esse parecer, que, sabendo que vem do STF todo esse interesse de controlar a mídia, controlar a comunicação no Brasil. Enfim, eu diria que esses são os três maneiras de você obstruir esse projeto. Agora, o que a gente precisa levantar é a opinião pública com relação a isso. Se nós tivéssemos a mobilização que tínhamos no ano passado, ou até mesmo durante o processo de impeachment, isso não estaria acontecendo. O que está acontecendo é que toda desmobilização da população, da opinião pública, volta de novo à velha política. Então ela começa a crescer de novo. O tempo desfavorece a oposição. Por quê? Por um lado, a oposição está ficando muito mais robusta, muito mais forte. Por outro lado, os governos que querem fazer uma cooptação de parte da base, eles têm mais tempo e os recursos continuam entrando, agora que eles não têm teto de gastos, os recursos continuam entrando para poder corromper e cooptar boa parte do que seria a oposição. Então o tempo não nos favorece. Então por isso que nós temos que lutar e remobilizar a população. E eu acho que esse projeto é fundamental. Eu acho que as pessoas não estão entendendo o quão ruim será para elas, o quão ruim será para o setor da tecnologia no Brasil, investimento, e, claro, para as big techs também. Então, a gente tem que expandir um pouquinho. Se tiver mais tempo para mobilizar e as pessoas verem o quão ruim isso será, a gente tem sucesso. A gente conversa ao vivo com o deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Quem pergunta agora é Fabi Barroso. Boa noite, deputado. Eu queria até aproveitar, porque no sentido de mobilização das pessoas, é preciso esclarecimento. Então, eu queria voltar no tema republicanos. Por quê? Porque quanto mais as pessoas souberem, fica mais fácil da gente se mobilizar para convencer os deputados a mudarem seus votos. O que foi muito especulado, e o senhor pode dizer se sim ou se não, é que o Republicanos estaria de olho justamente naquela parte lá onde tem uma monetização para as empresas de mídia, como Rede Record, como a que está ligada ali até a bancada evangélica. Então, eles ficaram supostamente deslumbrados por esse dinheiro, e isso nos chocou, porque quando a gente olha em relação a tudo que vai afetar, e tem uma lista aqui gigante, né, de tudo que de direitos,
né, super amplo, e a gente viu a bancada evangélica se ajoelhando, inclusive tem até aquelas partes da Bíblia que o Deltan expôs, o outro deputado. Então, eu queria saber, de fato, né, o que tem para a gente poder pegar no pé desses deputados que estão aí, né, entre os 233 que já se decidiram pela censura e os 75 que não apareceram. Então, a gente precisa dessa ajuda de vocês também para a gente fazer o que a cidadania nos permite, que é cobrar os nossos deputados. Eu gostaria de apontar nomes aqui, dizer quais que são os conversíveis e quais que não são. Eu acho que todos têm que receber algum tipo de comunicação direta da população cobrando. Todos aqueles que votaram, querem votar a favor da censura. Porque exatamente a gente não sabe, é sempre uma surpresa de onde está vindo esse tipo de traição. Vamos lembrar, você pontuou aqui a bancada da Bíblia, né, ao menos a bancada evangélica, liderada aí por alguns partidos, alguns deles, como, por exemplo, os republicanos, tiveram uma postura a favor da censura. Então, certamente teve alguma negociação ali de bastidor. Agora, tem outras bancadas também, por exemplo, a FPA, a bancada de agronegócio, são 300 deputados. São 300 deputados favoráveis ao agronegócio, que tem viés favorável a isso. Agora, cadê esses 300 votando a favor ou contra a censura? Né? Então você veja que a direita, ou tudo aquilo que se constitui como sendo base da direita, não existe muita coesão. Cada um tem um lado, eles se convergem por algumas pautas, mas o que a esquerda sabe fazer é dividir para conquistar. E divide como? Divide com dinheiro, divide com recurso. Então a própria FPA também pode ser convertida. Pode ser convertida, olha, vou dar mais linhas de crédito aqui para o agronegócio. Então você vê pessoas que seriam naturalmente da base da oposição, mas que através de negociatas ali com os criminosos que estão no executivo, então você acaba criando todo esse tipo de divisão. Eu acho que é por isso que a gente tem que remobilizar, exatamente para unificar todas essas forças mais uma vez, e dizer que ainda a população ainda manda no Brasil. Se essa PL da censura passar, a população que já mandava pouco, tinha pouca representatividade, vai ter muito menos. E claro, todo o objetivo aqui é controlar as narrativas para que somente os candidatos favoráveis ao sistemão, ao grande estamento burocrático, somente esses candidatos possam vir de novo a ocupar cargo público, né? Já comandam muita coisa. Então a questão de comandar a opinião pública, comandar opções e que tipo de narrativas que empurra o país adiante, é isso que eles querem. Eu diria que é a base da ditadura. Então é isso que está em jogo. E a direita, eu diria que a direita é tola em todos esses sentidos, não tem coesão, tem vários grupos, bancada da bala, bancada evangélica, bancada agronegócio, eles estão coesos contra isso. Se tivessem, teríamos aí 350 deputados fácil, mas não estão, porque também não tem a coesão na população. A população está acuada, não existe a mobilização, então a esquerda está aproveitando e fazendo essa divisão aí através de recursos que são nossos, né? Enfim, temos um desafio. Sem dúvida. Quem faz a pergunta agora é Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. E dada a importância desse projeto de censura e o grau de pânico que muita gente ficou ao ver os votos do Partido Republicano, eu também vou insistir nessa questão. O presidente Marcos Pereira disse que não é um projeto de censura, tem muita narrativa com desinformação por aí. A gente sabe que, obviamente, é um instrumento que permite, sim, a censura no país. E é o partido do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Tá certo que ele está lá tocando o estado de São Paulo, é um bom gestor do Poder Executivo estadual e não deveria, talvez, se meter muito nessas questões, mas o senhor sente falta da tentativa do governador Tarcísio de assumir essa liderança dentro do próprio partido para rebater essa fala desastrosa do presidente do partido? Olha, eu sinto falta da população mesmo. Eu não acredito muito nas lideranças. Apesar do Tarcísio ser um excelente administrador, eu tenho certeza que vai fazer um ótimo trabalho. Eu não acredito nessas novas lideranças ainda. Eu acredito mais na população que se mobilizou, e porque eles também pagaram preço pela mobilização, né? Pagaram um preço muito alto. Muitos deles foram presos,
de maneira ilegal, de maneira injusta, e temos que avaliar isso na CPMI, é muito importante o estabelecimento disso e da verdade nesse sentido. E agora, eles precisam retomar essa tocha. E não acredito que a população esteja prestes a dar comando ou se submeter a comando de qualquer liderança no momento, até que a gente esclareça exatamente o que aconteceu nos últimos 6, 7 meses, porque, de fato, fomos mobilizados, né? A população foi mobilizada e houve aí um grande descontentamento, uma grande decepção com vários setores da direita, exatamente por causa dessas falsas expectativas que foram geradas. Então, eu acredito na população se mobilizando, porque isso afeta a população diretamente. E eu acho que a gente conscientizando, e vocês aqui como meio de comunicação, conscientizando cada cidadão, que de fato cabe a ele se mobilizar e não depender do deputado, não depender da liderança política ou do governador, tá? E que ele se mobilize e exija do seu representante, porque todos são pagos, independente dele ter sido recebido voto ou não, né? Eu recebo o salário de todo cidadão brasileiro. Então, todo cidadão brasileiro pode me cobrar. Então, pode também cobrar os outros deputados aí que estão querendo tirar liberdades do brasileiro. O brasileiro que precisa entrar de volta aqui nesse diálogo, eu acho que ele ainda está fora desse quesito. Não estou vendo muita... nos grupos, claro, estão todos indignados, mas eu acho que eles não entenderam o quão ruim isso é. Né? Imagine... aí que está. Imaginar para quem nunca teve acesso a essa informação é muito difícil, mas... Para nós que convivemos aqui com informação e com questões políticas, nós sabemos como é que é a comunicação controlada na Rússia, como é controlada na China. Nós temos relatórios aí de pessoas que vão para lá e não conseguem acessar o Google. O Google é outro Google, é outro serviço. Não existe. Então, vários setores, vários meios de comunicação que são mídias sociais de interação, lá são outros, exatamente porque a censura é totalmente abrangente. E o controle social também. Então uma coisa vem com a outra. Eles acabam sofrendo controle social exatamente porque tem censura de opinião. Você não consegue criticar os representantes, não consegue criticar o sistema. Então não há melhoria, não há abertura, não há transparência. É isso que eu acho que a gente está entrando nesse caldeirão obscuro da censura que vai nos levar a profundezas ainda maiores. Então a população precisa entender isso. E eu conto com essa compreensão. Eu conto com essa pequena janela de poder que a população ainda tem. É isso que eu acho que deveria ser o grande líder agora desse movimento anti-censura. Perfeito. Nós conversamos ao vivo com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Mais de 64 mil pessoas estão nos acompanhando agora ao vivo. Obrigada pela audiência e muito obrigada, deputado, pela gentileza de aceitar o convite, de conversar conosco. Uma boa noite, um bom trabalho. Boa noite. Obrigado a todos.